Em uma noite sem lua, o silêncio das terras esquecidas é quebrado apenas pelo ranger de uma porteira e o eco distante de passos solitários. No coração de uma fazenda isolada, onde a escuridão parece ter vida própria, um homem carrega o peso de escolhas passadas e dívidas que o corroem por dentro. Ele é o vigia da noite, responsável por proteger o que resta de um mundo que já não lhe pertence. Mas, à medida que as horas avançam, uma presença invisível começa a rondar seus passos, trazendo à tona medos antigos e culpas enterradas. O que parecia ser apenas mais uma ronda se transforma em um confronto aterrador com o sobrenatural e consigo mesmo. Nesta história, a linha entre realidade e delírio se desfaz, e o protagonista é forçado a encarar o preço de suas decisões, enquanto o silêncio ao redor grita verdades que ele tentou esquecer. O público é arrastado para uma jornada de suspense, medo e redenção, onde cada sombra pode esconder um segredo e cada escolha pode ser a última. A noite cai pesada sobre o campo, cobrindo tudo com um manto de trevas espessas. O vento sopra entre as árvores retorcidas, fazendo as folhas sussurrarem segredos antigos. O cheiro de terra úmida mistura-se ao aroma distante de fumaça, vindo de uma chaminé solitária. O céu, sem estrelas, parece pressionar o mundo para baixo, tornando o ar denso e difícil de respirar. No centro desse cenário, uma casa antiga resiste ao tempo, com suas paredes de madeira rangendo a cada rajada de vento. Ao redor, pastos vazios se estendem até onde a vista alcança, interrompidos apenas por cercas enferrujadas e galpões abandonados. O silêncio é quase absoluto, quebrado apenas pelo latido ocasional de um cão distante ou pelo mugido de uma vaca inquieta. É nesse ambiente que vive Jonas, um homem de meia idade, rosto marcado por rugas profundas e olhos que carregam o cansaço de quem já viu demais. Ele veste um casaco grosso, botas gastas e carrega uma lanterna velha, cuja luz amarelada mal consegue vencer a escuridão. Jonas faz sua ronda noturna, caminhando devagar entre os galpões, atento a qualquer sinal de invasores, humanos ou não. A cada passo, ele sente o peso das contas não pagas, da família distante e das promessas quebradas. Trabalhar à noite é sua única opção, mesmo que isso signifique enfrentar o medo que cresce a cada sombra. Há semanas, histórias circulam entre os poucos vizinhos. Vozes sussurradas no vento, vultos que atravessam o campo, animais encontrados, mortos sem explicação. Dizem que a fazenda é assombrada por uma entidade antiga, um espírito que se alimenta da culpa dos vivos. Jonas tenta ignorar as lendas, mas no fundo sabe que carrega mais do que simples preocupações financeiras. Ele sente que algo o observa, algo que conhece seus segredos mais profundos. Enquanto caminha, o som de seus próprios passos parece ecoar mais alto do que deveria, e o frio que sente não vem apenas do vento. A noite está só começando, e Jonas pressente que desta vez a ronda não será como as outras. A madrugada avança e a escuridão parece se adensar ao redor de Jonas, como se o próprio tempo hesitasse em seguir adiante. Ele percorre o mesmo caminho de sempre, passando pelo curral vazio, onde as sombras se alongam e se contorcem, formando figuras que brincam com sua imaginação cansada. O rangido de uma porteira solta faz seu coração acelerar, mas ele logo percebe que foi apenas o vento. Ou pelo menos é o que tenta acreditar. Jonas sente o peso da solidão como nunca antes. O silêncio que antes era um aliado, agora se torna opressor, preenchido por ruídos quase imperceptíveis. Um sussurro distante, o estalo de um galho seco, o farfalhar de folhas que parecem se mover sozinhas.
Ele tenta se convencer de que tudo não passa de cansaço, de noites mal dormidas e preocupações que se acumulam como poeira nos cantos da casa. Mas no fundo, sabe que algo mudou. Há uma presença ali, algo que não pertence ao mundo dos vivos. Enquanto caminha em direção ao celeiro, Jonas sente um arrepio percorrer sua espinha. A luz da lanterna vacila, projetando sombras grotescas nas paredes de madeira. Ele para por um instante, prendendo a respiração, e ouve um som abafado vindo do interior do celeiro. Um murmúrio baixo, quase um lamento. Hesitante, ele empurra a porta que range alto e entra. O cheiro de feno velho e ferrugem invade suas narinas, misturado a um odor estranho, metálico, que ele não consegue identificar. No fundo do celeiro, entre as pilhas de sacos de ração, Jonas vê algo se mover. Uma silhueta escura, baixa e disforme, que desaparece assim que ele aponta a lanterna. O feixe de luz revela apenas poeira suspensa no ar, dançando lentamente. Jonas sente o suor frio escorrer por sua testa, mesmo com o frio cortante da noite. Ele chama com a voz trêmula, mas não obtém resposta. O silêncio volta a reinar, mais pesado do que antes. Ao sair do celeiro, Jonas percebe que o ambiente mudou sutilmente. O vento parou e o ar parece mais denso, quase irrespirável. Ele sente uma pressão no peito, como se algo invisível o observasse de perto. Caminha apressado até o galpão de ferramentas, onde costuma fazer uma pausa para fumar um cigarro e tentar acalmar os nervos. Mas, ao acender o isqueiro, percebe que suas mãos tremem mais do que o normal. Enquanto fuma, Jonas se lembra das histórias que ouvia quando criança, contadas por sua avó à luz de velas. Lendas sobre almas penadas, espíritos vingativos e criaturas que rondam os campos à noite em busca de quem carrega culpa no coração. Ele sempre riu dessas histórias, mas agora, sozinho na escuridão, sente que cada palavra pode ser verdadeira. De repente, um som agudo corta o silêncio. Um grito distante, vindo da direção do matagal atrás da casa. Jonas se levanta de um salto, o cigarro caindo de seus dedos. Ele hesita, dividido entre a vontade de correr para dentro de casa e a obrigação de investigar. Afinal, é seu trabalho proteger a fazenda, mesmo que isso signifique enfrentar o desconhecido. Com a lanterna em punho, Jonas segue em direção ao matagal. O caminho é estreito, ladeado por arbustos espinhosos que arranham suas roupas e sua pele. O grito se repete mais fraco, quase um sussurro, mas suficiente para guiá-lo. Ele sente o coração bater descompassado, a respiração curta, e cada passo parece mais difícil do que o anterior. Ao chegar ao centro do matagal, Jonas encontra uma clareira iluminada apenas pela luz pálida da lanterna. No chão, marcas estranhas desenham símbolos que ele não reconhece, como se alguém ou algo tivesse arranhado a terra com unhas ou garras. No centro das marcas, um objeto reluz. É um medalhão antigo, que ele reconhece imediatamente. Era de seu pai, desaparecido há anos em circunstâncias misteriosas. Jonas se ajoelha, pega o medalhão com mãos trêmulas e sente uma onda de emoções o invadir. Tristeza, culpa, medo. Ele se lembra da última vez que viu o pai, das palavras duras trocadas, do arrependimento que nunca conseguiu superar. O medalhão está frio como gelo e, ao tocá-lo, Jonas ouve um sussurro em seu ouvido. Uma voz familiar e distante, chamando seu nome. Assustado, ele se levanta e olha ao redor, mas não vê ninguém. O vento volta a soprar, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e algo mais, algo podre. Jonas sente que não está sozinho. A presença que o observa se faz mais forte, mais próxima. E ele percebe que não é apenas um espírito qualquer, é a manifestação de tudo o que ele tentou esquecer, de todos os erros que cometeu,
A partir desse momento, Jonas não consegue mais distinguir o que é real do que é fruto de sua mente atormentada. As sombras parecem ganhar forma, sussurrando segredos e ameaças. Ele sente que está sendo testado, que precisa enfrentar não apenas a entidade que ronda a fazenda, mas também os próprios demônios que carrega dentro de si. O medo se mistura à dúvida, e Jonas começa a questionar suas escolhas, sua vida, sua própria sanidade. Ele sabe que não pode fugir, que precisa encarar o que quer que esteja à sua espera naquela noite interminável. E enquanto retorna lentamente para casa, com o medalhão apertado na mão, sente que a verdadeira batalha está apenas começando. Uma batalha que será travada tanto no mundo visível quanto nas profundezas de sua alma. A fazenda, antes apenas um cenário de solidão e trabalho árduo, agora se transforma em um campo de batalha silencioso, onde cada sombra pode esconder um inimigo e cada lembrança pode se tornar uma arma. Jonas segue em frente, guiado por uma mistura de medo e necessidade, sem saber se verá o amanhecer ou se será consumido pelo silêncio que grita ao seu redor. A noite avança e Jonas sente o tempo se distorcer, como se as horas se arrastassem em um ciclo interminável de medo e incerteza. O medalhão do pai, agora pendurado em seu pescoço, pesa como uma âncora, trazendo à tona lembranças que ele tentou enterrar sob anos de trabalho e silêncio. Cada passo pela fazenda parece mais difícil, como se o solo sugasse suas forças e a escuridão ao redor se tornasse mais espessa, quase palpável. De volta à casa, Jonas tranca a porta e se encosta nela, tentando recuperar o fôlego. O silêncio é absoluto, mas ele sente uma presença no ambiente, algo que se esconde nos cantos escuros, observando cada movimento seu. Ele acende a luz da cozinha, mas a lâmpada pisca e se apaga, mergulhando o cômodo em penumbra. O medo cresce, mas Jonas se recusa a ceder. Ele se serve de um café forte, as mãos ainda trêmulas, e se senta à mesa, encarando o vazio à sua frente. Enquanto bebe, sua mente é invadida por memórias do passado. A infância difícil, a relação conturbada com o pai, as brigas, as promessas não cumpridas. Lembra-se do dia em que o pai desapareceu, deixando para trás apenas dívidas e perguntas sem resposta. Jonas sempre se culpou, acreditando que poderia ter feito algo diferente, dito algo que mudasse o destino da família. Agora, com o medalhão em mãos, sente que o passado voltou para cobrar seu preço. O silêncio é quebrado por um som vindo do corredor. Passos leves, quase imperceptíveis, como se alguém deslizasse pelo chão. Jonas se levanta devagar, pega a lanterna e segue. O som, o coração batendo forte no peito. Ao chegar ao fim do corredor, vê a porta do quarto do pai entreaberta, embora saiba que a trancou anos atrás. Ele empurra a porta com cautela e entra. O quarto está exatamente como o pai deixou. A cama arrumada, a cômoda coberta de poeira, o cheiro de tabaco impregnado nas paredes. Jonas sente uma onda de nostalgia e tristeza, mas também de medo. No espelho da cômoda, vê seu próprio reflexo distorcido pela luz fraca, os olhos fundos e cansados. Por um instante, tem a impressão de ver outra figura atrás de si. Uma sombra alta e indistinta que desaparece quando ele se vira. De repente, a temperatura do quarto cai bruscamente. O vidro da janela embaça e palavras começam a se formar. No vapor, você prometeu. Jonas recua, sentindo o pânico tomar conta. Ele tenta apagar as palavras com a mão, mas elas permanecem, como se estivessem gravadas no próprio vidro. A voz do pai ecoa em sua mente, misturada a sussurros, vindos de todos os cantos da casa. Desesperado, Jonas sai do quarto e corre para o quintal, buscando ar. Lá fora, a noite parece ainda mais escura e a fazenda mais hostil. Ele sente que está sendo observado,
que a entidade que ronda o lugar se alimenta de seu medo e culpa. As árvores ao redor balançam sem vento e sombras se movem entre os galhos, formando figuras que o encaram com olhos vazios. Jonas decide buscar ajuda. Pega o celular, mas não há sinal. Tenta ligar o rádio, mas tudo o que ouve é estática e vozes distorcidas, como se o próprio aparelho estivesse possuído. Ele grita por socorro, mas sua voz se perde na imensidão da noite, abafada pelo silêncio opressor. Sem saída, Jonas resolve enfrentar a entidade. Ele volta ao celeiro onde tudo começou e acende uma vela, colocando o medalhão sobre a mesa. Fecha os olhos e tenta se concentrar, buscando forças nas lembranças boas do passado, os poucos momentos de alegria com o pai, os ensinamentos simples, o amor escondido sob camadas de dureza. Ele pede perdão em voz alta, não apenas ao pai, mas a si mesmo, por todos os erros e omissões. Nesse momento, a vela se apaga sozinha e o celeiro é tomado por uma escuridão absoluta. Jonas sente uma mão gelada tocar seu ombro e uma voz sussurra em seu ouvido. Está na hora. Ele se vira, mas não vê ninguém. O medo quase o paralisa, mas ele respira fundo e decide não fugir. Enfrentar a entidade é a única saída. A presença sobrenatural se manifesta com mais força. Objetos começam a se mover sozinhos. Portas batem. O chão treme levemente. Jonas sente uma pressão na cabeça, como se alguém tentasse invadir seus pensamentos. Ele vê flashes de imagens. O pai trabalhando no campo, a mãe chorando, ele mesmo, ainda menino, correndo pelos pastos. Cada imagem traz uma emoção diferente. Culpa, tristeza, raiva, mas também esperança. A luta interna de Jonas se intensifica. Ele percebe que a entidade não é apenas um espírito vingativo, mas a personificação de seus próprios medos e arrependimentos. Tudo o que evitou enfrentar ao longo dos anos agora se materializa diante dele, exigindo uma resposta. Jonas sente vontade de desistir, de se entregar ao desespero, mas algo dentro dele resiste. Uma centelha de coragem que ele não sabia que possuía. Ele se levanta, encara a escuridão e fala em voz alta com firmeza. Eu não vou mais fugir. Se você é parte de mim, então vamos acabar com isso agora. O silêncio que se segue é absoluto, mas Jonas sente uma mudança no ar. A pressão diminui e a sensação de pavor dá lugar a uma estranha serenidade. Aos poucos, a escuridão se dissipa e Jonas vê a silhueta do pai à sua frente, não mais como uma ameaça, mas como uma presença reconfortante. O pai sorri e Jonas sente as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele entende finalmente que o perdão precisa vir de dentro, que só enfrentando seus próprios demônios poderá encontrar paz. A fazenda, antes um lugar de sofrimento e medo, começa a se transformar. O vento volta a soprar suavemente, as sombras se dissipam e Jonas sente que pela primeira vez em anos pode respirar aliviado. Ele sabe que a luta ainda não terminou, que o caminho para a redenção é longo, mas agora tem forças para seguir. Em frente, a noite está quase no fim e Jonas, transformado pela experiência, se prepara para enfrentar o que vier, certo de que, enquanto não fugir de si mesmo, nenhuma entidade poderá derrotá-lo. A madrugada se aproxima do fim, mas para Jonas, o tempo parece ter parado. O ar está pesado, carregado de eletricidade, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre a fazenda. O silêncio, antes opressor, agora pulsa com uma energia ameaçadora, e cada canto da casa parece esconder olhos invisíveis. Jonas sente o suor frio escorrer por sua nuca, mesmo com o frio cortante que invade os cômodos. Ele sabe que a presença que o persegue está mais próxima do que nunca. De repente, todas as luzes da casa piscam e se apagam de uma só vez. O breu é absoluto. Jonas
Guiado apenas pela lanterna fraca e pelo instinto, caminha até a sala, onde o medalhão do pai brilha com uma luz própria, tênue e azulada sobre a mesa. O objeto parece pulsar, como se tivesse vida, e Jonas sente uma força irresistível que o atrai para perto dele. Ao tocar o medalhão, uma onda de frio atravessa seu corpo. O ambiente ao redor se transforma. As paredes da casa desaparecem e Jonas se vê de pé no meio do campo, sob um céu sem estrelas. O chão está coberto por uma névoa espessa e figuras sombrias se movem ao longe, sussurrando palavras incompreensíveis. Ele reconhece entre as sombras rostos familiares. O pai, a mãe, antigos vizinhos, todos com olhares acusadores e tristes. Jonas tenta falar, mas sua voz não sai. Ele sente o peso de todos os seus erros, de todas as promessas quebradas, como se cada figura ali fosse um fragmento de sua própria culpa. As sombras se aproximam, formando um círculo ao seu redor. O pai, à frente, ergue a mão e aponta para Jonas, os olhos brilhando com uma luz sobrenatural. Nesse instante, a entidade finalmente se revela. Uma figura alta, envolta em um manto negro, emerge do meio das sombras. O rosto é indistinto, mas os olhos são dois abismos de escuridão, e a voz que ecoa é ao mesmo tempo familiar e terrível. Você fugiu por tempo demais. Está pronto para pagar o preço? Jonas sente as pernas fraquejarem, mas se obriga a ficar de pé. Ele percebe que não pode mais fugir, que chegou o momento de enfrentar tudo o que evitou durante anos. A entidade se aproxima e o frio se intensifica, tornando difícil até mesmo respirar. Jonas sente o medalhão queimar em seu peito, como se tentasse protegê-lo. A entidade estende a mão e Jonas sente uma pressão esmagadora em sua mente. Imagens de seu passado passam diante de seus olhos. A última discussão com o pai, a recusa em pedir perdão, a decisão de abandonar a família para tentar a sorte na cidade, o fracasso, a solidão, o retorno à fazenda apenas por necessidade, não por amor. Cada lembrança é uma ferida aberta e Jonas sente que está à beira do colapso. Mas no fundo de sua mente, uma voz suave sussurra: você ainda pode escolher. Jonas se agarra a essa ideia, mesmo quando a dor parece insuportável. Ele fecha os olhos, respira fundo e com todas as forças grita: eu me arrependo, eu aceito o que fiz, aceito minhas falhas, mas não vou mais fugir. A entidade hesita, como se surpreendida pela coragem de Jonas. O círculo de sombras se desfaz e as figuras familiares recuam, seus olhares agora menos acusadores, mais compreensivos. O pai se aproxima e Jonas sente uma onda de calor e alívio. O medalhão em seu peito brilha intensamente, iluminando a escuridão ao redor. A entidade, enfraquecida, tenta agarrar Jonas, mas ele se mantém firme. Você não tem mais poder sobre mim, diz, com a voz trêmula, mas decidida. Eu aceito. Quem sou? Aceito meus erros. Não vou mais deixar o medo me controlar. Nesse momento, a figura sombria se dissolve em uma nuvem de fumaça e a névoa ao redor se dissipa. Jonas cai de joelhos, exausto, mas aliviado. O campo se transforma novamente e ele se vê de volta à sala da casa, o medalhão ainda brilhando suavemente em sua mão. O silêncio retorna, mas agora é um silêncio diferente, não mais opressor, mas cheio de possibilidades. Jonas sente que algo dentro dele mudou para sempre. Ele olha ao redor e a casa parece menos ameaçadora, mais acolhedora. O peso em seu peito diminuiu e pela primeira vez em muitos anos ele sente esperança, mas a noite ainda não terminou. Do lado de fora, o vento começa a soprar, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e de renovação. Jonas se levanta, caminha até a porta e a abre. O céu começa a clarear no horizonte, anunciando o início de um novo dia. Ele respira fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões, e sorri,
mesmo com as lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. A experiência o marcou profundamente, mas também lhe deu uma nova perspectiva. Jonas sabe que terá que conviver com suas escolhas, mas agora entende que o perdão, tanto dos outros quanto de si mesmo, é possível. Ele fecha a porta, senta-se à mesa e observa o medalhão, que agora parece apenas um objeto comum, desprovido de qualquer poder sobrenatural. O silêncio da fazenda, antes um grito de desespero, agora é um convite à reflexão. Jonas sente que, ao enfrentar seus próprios demônios, abriu caminho para uma vida diferente, mais leve, mais verdadeira. Ele não sabe o que o futuro reserva, mas está pronto para enfrentá-lo, sem medo, sem fugir. O primeiro raio de sol atravessa a janela, iluminando a sala e dissipando as últimas sombras da noite. Jonas sorri, sentindo-se finalmente em paz. O sol desliza lentamente por detrás das colinas, tingindo o pasto de um dourado suave que Jonas havia esquecido que existia. O crepitar dos pássaros madrugadores substitui o ruído medonho que a escuridão trazia e a bruma que costumava envolver. A fazenda se dissipa como um véu erguido de um palco depois do último ato. Ele permanece por alguns minutos na soleira da porta, sentindo o calor nascer sobre sua pele gélida, respirando o ar que agora parece carregado de vida e não de presságios. Cada inspiração é um lembrete de que sobreviveu, não apenas à noite, mas a si mesmo. A casa, outrora claustrofóbica, revela detalhes esquecidos, o cheiro adocicado do café recém-coado, a poeira suspensa que dança à luz matinal, o ranger familiar do assoalho que agora soa como um velho amigo. Jonas caminha pelos cômodos e, a cada passo, recorda a presença sombria que os percorreu poucas horas antes. Entretanto, o medo foi substituído por um sentimento novo, quase estranho: leveza. As paredes não guardam mais ecos acusadores. Guardam histórias aguardando continuação. Ele encontra um bloco de notas sobre a mesa, onde costuma anotar contas e tarefas. Desta vez, escreve algo diferente: recomeçar. A palavra simples pesa menos que qualquer cifra que ali figurava. Dobrado ao lado do bloco está o antigo medalhão do pai. O metal frio não pulsa mais luz azulada. Parece um artefato comum, mas Jonas sabe que carrega outra função: lembrar-lhe de que arrependimento não deve ser grilhão, e sim bússola. Ele o coloca numa pequena caixa de madeira, tranca e guarda na gaveta mais alta, não para esconder, mas para preservar. O passado não foi apagado, foi integrado. Horas depois, as vacas mugem pedindo alimento, a rotina exige atenção. Enquanto espalha feno pelo curral, Jonas nota detalhes que nunca percebera. O modo como a luz se infiltra entre as tábuas, a textura da palha sob as botas, o cheiro terroso que sobe quando o solo úmido recebe o pisar firme. Essas minúcias, antes invisíveis, agora parecem presentes que a vida lhe devolve por ter suportado a provação. Perto do meio-dia, o velho Chevrolet, que pertence ao vizinho Eloy, surge pela estrada de terra, levantando poeira dourada. Eloy desce, chapéu nas mãos, preocupado com os gritos que disse ter ouvido durante a noite. Jonas hesita, então fala pela primeira vez sem a máscara de endurecimento. Relata parte do que viveu, sem adornos fantásticos, mas também sem esconder o essencial: a culpa, o medo e o confronto com algo que talvez nunca consiga nomear. Eloy ouve em silêncio e, no fim, coloca uma mão firme sobre o ombro de Jonas. Se a noite cobrou, é porque você valia o pagamento, diz, oferecendo ajuda para consertar a cerca derrubada durante a ventania. O gesto simples soa como absolvição humana, reforçando o perdão interior que Jonas começou a construir. Durante a tarde, eles trabalham lado a lado. Cada estaca fincada no chão equivale a um tijolo na reconstrução da vida de Jonas.
Não, as sombras ameaçadoras, apenas o cansaço tranquilizador do esforço físico. Ao martelar o último prego, Jonas olha ao redor e nota que, embora a fazenda permaneça a mesma, tudo mudou. Ele mudou. E com isso, o lugar já não é um palco de horrores, mas um cenário de possibilidades. Com o cair da noite, ele acende o lampião da varanda. Diferentemente de tantas madrugadas de vigília, agora se senta num banquinho, bebe chá bem quente e observa o céu que aos poucos se coalha de estrelas. A escuridão retorna, mas não o consome. O silêncio torna-se aula de escuta, não sentença. O vento serpenteia pelos campos, porém traz somente o farfalhar tranquilo da relva. A presença que um dia o assombrou talvez ainda exista, mas sua força se reduz diante de um homem que se venceu. Jonas fecha os olhos e reflete sobre o fio tênue que separa necessidade de desespero, moral de conveniência, coragem de fuga. Percebe que nunca esteve realmente sozinho. Foram suas omissões que lhe roubaram companhia e seus gritos interiores que amplificaram o silêncio. Ao reconhecer isso, entende a mensagem que deseja deixar a quem vier depois. Não permita que fantasmas cresçam no escuro de promessas quebradas. Ilumine-os antes que gritem mais alto que seu próprio coração. Ele pega o bloco de notas mais uma vez e escreve: pagar as dívidas, não só as financeiras. Visitar minha mãe antes do inverno. Aceitar ajuda, oferecer ajuda. Manter o lampião aceso, dentro e fora. Dobra a folha, coloca no bolso. A chama do lampião abana ao vento, lançando sombras dançantes sobre a varanda. Mas nenhuma delas carrega ameaça. São apenas movimentos de luz, lembrando que onde existe claridade, sempre haverá contorno escuro. E é nesse contraste que se revela a forma da vida. Quando finalmente se levanta para dormir, Jonas olha para o corredor, onde vira palavras escritas. No vapor, o vidro está limpo. Ele passa os dedos sobre a superfície fria, traçando a palavra grato. Não é um ritual místico, mas um lembrete diário de que a paz não é ausência de escuridão. É decisão de atravessá-la com olhos abertos. Assim termina a última ronda. Não há garantias de que novas vozes não apareçam, nem que futuras noites não tragam outros temores. Mas Jonas aprendeu que o pior eco é o da culpa abafada e que apenas encarando esse ruído interno, o silêncio deixa de gritar. Para quem ouve sua história, fica o convite. Investigue as sombras próprias antes que elas o visitem. Reconheça as forças invisíveis que moldam decisões. Permita-se a coragem de se perdoar. Porque, às vezes, o verdadeiro sobrenatural é a capacidade humana de renascer depois de encarar tudo aquilo que mais teme. E enquanto a madrugada se estende tranquila sobre a fazenda, Jonas adormece. Não vencido pelo cansaço, mas embalado pela estranha e doce melodia do silêncio que, enfim, aprendeu a cantar em paz.